E a Juventus da Itália pode colocar valor milionário nos cofres do Inter. Te conto mais detalhes no vídeo de hoje, que também tem a situação envolvendo a dupla de zaga de Paulo Pesolano para o clássico Grenal. E também a reviravolta na situação de um jogador que parecia deixar o Beira-Rio na metade da temporada. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece de deixar teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Dá o hype aqui também nesse vídeo, que vai fazer com que ele seja entregue para mais colorados e que todo mundo fique bem informado sobre o Inter, certo? Também te convido a falar com o Edu Despachante Veicular, meu parceiro aqui no canal Juliano Machado Repórter, também nas minhas redes sociais. Tu que precisa pagar IPVA, licenciamento do teu carro, questão de contrato de compra e venda, muitas situações nesse sentido, tu não precisa resolver sozinho. Tu resolve com quem realmente entende do negócio. E tu vai resolver isso com Edu Despachante Veicular, parceiro aqui, início de mês, a gente está no dia 9 de abril. Então, cara, não perde tempo, deixou atrasar a multa, tem questão de licenciamento, tem o TPVA que tu tem que pagar, né? O contrato, como eu falei aqui, o contrato de compra e venda. Cara, comprei um carro, vendi um carro, preciso fazer toda essa questão de documentação, deixa com o Edu. Chama ele no WhatsApp, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aqui na tela, ou também vai no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e fala direto com o Eduardo, toda a equipe lá que trabalha com ele, tá certo? Bora lá então, vamos falar sobre o Inter, vamos falar sobre alguns assuntos no vídeo, né? Não é pela manhã, agora é início da tarde aqui no canal, mais tarde a gente tem mais vídeo aqui, 7h30 da noite, mas a gente precisa falar sobre algumas situações, tá? Deixa eu falar sobre Clássico Grenal, sábado, 8h30 da noite, o Inter aí que acredita e tem uma projeção de 40 mil torcedores para o Clássico. E falando sobre o Clássico, Pesolano deve utilizar a dupla de zaga com Gabriel Mercado e Félix Torres, tá? Mercado pelo lado esquerdo, na vaga do Vitor Gabriel, que está suspenso, né? Pelo terceiro cartão amarelo que ele acabou levando contra o Corinthians. Mas com o retorno do Félix Torres, então, essa é a dupla de zaga. O Félix Torres ficou de fora do jogo contra o São Paulo, na última quarta-feira, no Beira-Rio, e também no final de semana contra o Corinthians, já que ele pertencia ao Corinthians. Então, agora ele retorna e já retorna como titular. E aí, deixa eu trazer uma matéria feita pelo Lucas Katsurayama, lá de GZH, que ele traz o retrospecto de Mercado e Félix Torres, tá? Dupla que deve iniciar então o Grenal 4-5-2 desse próximo sábado. E aí aqui, ó, ele fala sobre a questão de serem estrangeiros, né? São os mais experientes do elenco na posição hoje. Tem também Juninho, Cleiton Sampaio, o próprio Vitor Gabriel. E aí ele fala que também, né, os dois são concorrentes, porque os dois são, né, jogadores que atuam pelo lado direito, mas a gente sabe, né, que quando essa dupla ela é formada, o Félix joga pelo lado direito e o Mercado é jogado para o lado esquerdo. Muitas vezes aconteceu isso, né? Na verdade, a maior parte da passagem do Vitão foi dessa maneira, né? O Vitão jogando pela direita e o Mercado quando titular do lado esquerdo. E aí o Lucas traz aqui o retrospecto dos dois, tá? 4 jogos, 6 gols sofridos, uma vitória, um empate e 2 derrotas, tá? 309 minutos juntos, um gol sofrido a cada 51 minutos, ou seja, um gol sofrido a quase cada tempo, né? Porque foram 4 jogos e 6 gols sofridos, né? Então esse é o retrospecto dessa dupla de zaga que a gente está falando aqui, de Gabriel Mercado e também Félix Torres, né? Que esse retrospecto aqui de 4 jogos, onde é uma vitória, um empate e 2 derrotas, sejam agora um retrospecto de 5 jogos, 6 gols sofridos, mantenham 6 gols, mas é que a gente fale de 2 vitórias, um empate, aí sim 2 derrotas, mas que tenha mais uma vitória aí agora na conta para esse Grenal 4-5-2 de nossas vidas, tá? Mas gostei muito dessa matéria feita pelo Lucas Katsurayama, fazendo esse registro aqui dos dois atuando juntos. Agora, deixa eu comentar sobre um outro assunto aqui, sobre ainda bastidores, daquilo que a gente conseguiu apurar na apresentação da Renata, né, nova gerente de futebol feminino, onde a gente teve presença de pessoas importantes do clube, e aí a gente conseguiu tirar sobre situações de mercado, situações de jogadores que vão permanecer ou não, e muitos de vocês perguntam sobre Thiago Maia. Falando com uma pessoa da direção do Inter, gente, nessa conversa, ela disse e deixou muito claro que o Inter está muito otimista na renovação do contrato do Thiago Maia, que já existem conversa entre os dois lados, tá? E o Inter entende que o que mais pesa nesse momento é o Thiago estar já adaptado a Porto Alegre.
tá? Ele está há muito tempo aqui, ele trouxe todas as coisas dele. Tem a questão também, né, sentimental de tudo que o Thiago viveu aqui na enchente. E o Inter entende, tá, que por todos esses motivos, o Thiago Maia pode sim renovar o seu contrato. E aí eu questionei essa pessoa, cara, mas a gente está falando de um Thiago Maia que no ano passado, né, quase saiu, fez meio que uma forçou a barra para deixar o Inter e atuar com a camisa do Santos. Nessa temporada, a gente não vê o Thiago Maia realmente brigando por posição de titular, o Pesolano até dá oportunidades, mas tu não vê um cara que, cara, vai brigar por posição, tá brigando com o Paulinho Paulo, tá brigando daqui a pouco com o Bruno Henrique. Não, o Thiago Maia não é esse jogador, o Thiago Maia é só mais um dentro do elenco do Inter. E aí, então, fica esse questionamento, né, do que está acontecendo com o Thiago Maia, por que vem tendo esse tipo de comportamento e tu não vê algo diferente nele, por isso que frustra tanto, porque é um cara que custou muita grana, mais de 4 milhões de euros que o Inter pagou pro Flamengo para contar, o Inter teve que abrir mão do Vitão para quitar essa dívida junto do Flamengo, e o Thiago Maia pode deixar o Beira-Rio no final do ano de graça, mas, segundo essa pessoa, que é da direção do Inter, deixou muito claro que o Inter ainda está otimista de assinar esse contrato e prolongar o vínculo. É um cara que ganha na casa dos 800 mil reais, né? Como eu falei, custou muito caro, né, a vinda dele lá do Flamengo, entregou muito pouco, mas mesmo assim o Inter entende que é um jogador que é necessário ter no elenco para a próxima temporada e por isso busca a renovação de contrato, está otimista por isso, tá certo? Para a gente finalizar aqui, deixa eu comentar sobre Alisson Becker, tá? A Juventus da Itália pode ajudar o Inter, tá? A Juventus quer tirar o Alisson, tá? A Juventus quer tirar o Alisson do Liverpool e levar para o futebol italiano, novamente, tá? Que a matéria é feita pela ESPN, deixa eu até pegar aqui, ó. Juventus quer tirar Alisson do Liverpool, já tem primeiro sim do brasileiro, diz jornal italiano, tá? Que no caso é a La Gazzetta dello Sport, tá? E diz que o Alisson já deu o sinal verde para iniciar as conversas, porque ele vê com bons olhos esse retorno. O Alisson tinha contrato somente até o fim desse ano com o Liverpool, mas em março o Liverpool acionou, né, a cláusula de renovação, assim como o Inter tem a cláusula com o Rocher, o Liverpool tem com o Alisson também. Então, para não perder de graça, o Liverpool fez esse movimento, tá? Os valores, tá? Os valores que giram na casa de 20 milhões de euros, tá? 20 milhões de euros. E o Inter tem, né, uma questão de porcentagem lá pelo mecanismo de solidariedade da FIFA que vai até 5%. Pega 20 milhões aí, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. Tu pega 20 milhões menos 5%, tá? Dá 1 milhão de euros, tá? Quanto é que tá o euro hoje? Euro hoje, tá? Hoje o euro. A gente está falando de um euro que está 6. Ou seja, o Inter numa transação que não tem nada a ver com o clube, né? O Alisson há 1000 anos deixou o Inter pode lucrar 6 milhões de reais, tá? O Inter pode colocar 6 milhões de reais nos cofres só pela uma questão de mecanismo de solidariedade, muito importante, tá? 6 milhões de reais ajuda muito o Inter. O Inter agora, até pouco tempo atrás, não tinha 750 mil euros, que é quase esse valor aí de 6 milhões para pagar o Krasnodar um transfer ban. O Inter tem parcela do Carboneiro para pagar. O Inter tem parcela do Benjamin Arrim para pagar. Então, entrar 6 milhões de reais hoje é muito importante. Então, cara, eu sei que todo mundo quer ver o Alisson de novo vestindo a camiseta do Inter, o Alisson retornando ao Beira-Rio, mas se o Alisson acabar deixando o Liverpool e indo para a Juventus e o Inter lucrando esses 5%, tá valendo demais, gente. Daqui a pouco, 2028, 2029, que seja, o Alisson volta. É goleiro, né? Goleiro vai até. Ele tem a carreira mais longa. A gente tem o exemplo aqui do Fábio no Fluminense, tem o exemplo do Cássio lá no Cruzeiro. Então, é importante demais se acontecer esse negócio lá no futebol europeu. Do Alisson deixar após Copa do Mundo o Liverpool daqui a pouco e ir atuar novamente no futebol italiano, onde ele deixa o Inter e vai jogar pela Roma. Agora jogaria num rival lá, que é a Juventus. Nem sei se é tão rival assim, tá? Não entendo muito, sou um pouco leigo nessa questão do futebol italiano de fato. Mas como Inter de Milão e Milan são, né, rivais, acho que o Napoli, acho que talvez tenha uma rivalidade, né? Enfim. Se vocês entendem de futebol italiano, vocês vão deixar aqui. O que importa, na verdade, é que daqui a pouco pode entrar 6 milhões de reais a nada nos cofres do Inter e ajudar nessa questão de fluxo de caixa, né, questão de venda de atletas também que o Inter tem dentro da sua
dos seus objetivos da temporada. O Inter tem um valor alto, então seria muito importante acontecer essa transação lá entre Alisson, Liverpool e Juventus, tá certo? Não esquece de deixar teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa teu comentário aqui. Tu prefere que o Alisson se transfira do Liverpool para Juventus e o Inter lucre, ou tu prefere que o Alisson cumpra o contrato dele até o final de 2027 com o Liverpool e depois ele retorne ao Beira-Rio? Tô curioso para saber a tua opinião, fala sobre Thiago Maia também. E essa questão, confia na dupla Félix Torres e Mercado pro Clássico Grenal? Tamo junto, até mais. Tchau!